Da mesma forma, para fazer uso da palavra em tribuna livre, convido Wagner Roberto dos Santos e solicito ao vereador Vaguinho que conduza o senhor Wagner até a tribuna para a utilização da palavra. O senhor Wagner também se dispõe de 15 minutos, de acordo com o artigo 225 do regimento interno dessa casa, e deverá se ater ao assunto para o qual se inscreveu, ou seja, Cultura, Conselho Municipal de Equipamentos Públicos. Alô. Ei. Alô. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todas as mulheres dessa casa. Eu gostaria de ser solidário à fala dessa senhora que representa, porque eu venho falar de cultura, né? E Conselho Municipal de Cultura e falar de cultura. A fala dessa senhora, ela remete tudo que representa a cultura de Mauá. Mauá é uma pluralidade cultural. Nós somos contextualizados por povos nordestinos. Nós não podemos nem dizer de fato, e não conseguíamos dizer de fato, se nós somos paulistas ou paulistanos. Eu tenho sangue de baiano, nordestino, minha avó descendente de português. A miscigenação cultural que é essa cidade deveria ser o ponto de riqueza a ser trabalhada em todos os aspectos culturais e democráticos dessa cidade. Eu parabenizo a todos os vereadores que tiveram uso da palavra após essa senhora falar aqui. Eu vim preparado para falar sobre cultura, presidente, sobre Conselho Municipal de Cultura, e dentro da minha fala, de tudo aquilo que eu tentei desenhar ao longo desses dias em que eu me inscrevi, aguardei, minha esposa perguntava para mim, o que você vai falar? E eu falava para ela assim, eu não sei, são tantas coisas. Lendo o regimento, você precisa estar com uma vestimenta adequada. Você precisa se atentar ao tema. E são tantas regras para nós, e realmente 15 minutos, senhor presidente, para um munícipe é muito pouco, uma vez por mês. Mas eu gostaria de me solidarizar à fala dessa senhora e agradecer a todos os vereadores que ouviram, porque vocês são sim os nossos representantes, e essa é a casa do povo, a casa da democracia, e é muito importante para nós, quando vamos fazer uso dessa casa, dessa tribuna, que seja 15 minutos, ele seja estendido por mais 1 hora, 2 horas, 1 mês, e toda a jornada do mandato de vocês nas ruas. É por isso que nós precisamos fazer valer esses 15 minutos aqui. Eu gostaria de dizer para essa senhora, assim como a fala do nosso ministro dos Direitos Humanos, a senhora existe e é valiosa para nós. Eu, como munícipe da cidade, gostaria de dizer isso, mas vou atentar aqui a minha pauta sobre a cultura e o Conselho Municipal de Cultura. Deixo para vocês uma pergunta, para que vocês façam e reflitam sobre o que é cultura para vocês, né? Quando a gente fala de cultura, senhor presidente, aqui na nossa cidade, não apenas nesse governo, mas em todos os governos que aqui já presidiram essa casa, todos os governos que já no legislativo estiveram, compreende cultura como um instrumento. Cultura sendo apenas aquilo que o homem produz e não o que ele é. Eu gostaria de dizer que um enfermeiro, ele é um representante da cultura. Aquele senhor que fica sentado num boteco, ele é um fazedor de cultura. Aquela senhora que senta com a cadeira na porta da casa dela, senhor presidente, ela é uma fazedora de cultura. Se você perguntar por um bairro, dentro de um bairro, ali na comunidade, qual é a pessoa mais conhecida aqui? Todo mundo vai falar um nome. Existe até um meme que, se na sua quebrada não tem um zóio, né, com as devidas aspas aqui, se não tem o perninha, se não tem o zóio, se não tem o cabeção, você não mora na quebrada. Toda quebrada tem, toda comunidade tem. Mas eu gostaria de dizer que o instrumento político da cultura, ela é um veneno na veia da cultura. Um personagem da escolinha do professor Raimundo que eu gostava muito, senhor presidente e vereadores aqui, que era o seu Bertoldo Brecht. Um personagem tão inteligente, aqueles que vão se lembrar, e ele tinha um apelido, ele era apelidado, a crítica que ele fazia ao bullying já naquela época, enquanto todos chamavam ele de camarão,
porque ele era nordestino, e ele ficava nervoso, ele ficava vermelho, e ele falava: camarão é a mãe. E ao término da esquete dele, ele dizia: senhor presidente, senhores vereadores, a incultura é que incentivia a proliferação da corruptância. E quando essa senhora nordestina vem aqui falar, ela está incentivada, por assim dizer, nesse neologismo, inflamada, traduzindo aqui na cultura, a tudo que é realidade que a gente vê. E falar de cultura, senhor presidente, é falar de políticas públicas. Essa casa, bem representada na fala, sim, do senhor vereador. Eu comungo também com a fala dos vereadores, da necessidade da presença do poder público, dos governos. E aí eu vou entrar na questão do conselho ao conselho municipal, não apenas de cultura. Porque se a minha pauta aqui é cultura, compreendendo todos vocês, após eu convidar cada um de vocês a refletir o que é cultura, eu posso, perante essa pauta, me percorrer qualquer tema aqui, porque qualquer tema que eu disser aqui nessa tribuna vai ser considerado cultura. Então, senhor presidente, políticas públicas é o que nós estamos precisando. Tudo que foi falado aqui, as práticas, os requerimentos, eu estava muito atento ouvindo a leitura aqui. E quem assiste a TV Justiça em casa, é cansativo até para quem vem aqui ouvir essa leitura, mas olha, tudo que estava sendo pedido nesses requerimentos. E aí eu vou dizer para vocês, eu vou apontar um ponto daqui da cultura, aqui da instrumentalização, das indicações governamentais aqui. Todos vocês foram candidatos aqui, foram eleitos, porque tiveram um grupo de pessoas que ajudaram a construir a candidatura de vocês, que levaram, que endossaram o nome de vocês em comunidades como a minha, lá dos Jardins Zaira, a comunidade Flor do Morro, que em uma única comunidade tem mais de 105 famílias ali. E aí essas pessoas, elas deram o nome delas, no popular, a cara para bater, no nome de vocês, assinando embaixo o projeto de vocês, né? Pois então, o problema da falta de políticas públicas, quando vocês aqui, o povo, vem aqui e cobra: olha só, Samuel, senhor vereador Samuel, nós estamos precisando limpar esta viela. Vocês fazem um requerimento, encaminha. Mas sabe o que acontece, senhor presidente? O diálogo entre essa casa e a secretaria é que deve estar havendo um telefone sem fio. É muito preciso, nós estamos vendo e eu estou acompanhando o excelentíssimo trabalho que a cultura política aqui da reforma e restauração das vias públicas do asfalto. Mas sabe o que acontece, senhor presidente? A cultura aplicada pela empresa prestadora de serviço não está acompanhando o bom trabalho. Faz o asfalto num dia, no dia seguinte está lá a nossa querida empresa BRK abrindo um buraco ali, a Sabesp abrindo um buraco ali. E sabe o que acontece com a coleta de lixo? Samuel, senhor vereador, se me permite pegar um gancho aqui, senhor presidente, eu acho que você vai ter um trabalho em 72 horas ali na casa do senhor João, se esse cata-bagulho não for ali. Entende? Porque realmente nós estamos precisando de políticas públicas. O povo não pode brigar entre si. Na comunidade Flor do Morro, em que eu represento aqui, tem um problema seríssimo com lixo. É uma viela, uma entrada, e todo aquele lixo fica na ponta. E aí quem mora na rua, no asfalto, é o mesmo problema que nós enfrentamos aqui há mais de 150 anos. Aqueles que moram no asfalto subjugam aqueles que pisam no barro. E aqueles que pisam no barro são, de certa forma, se sentem ameaçados ou se sentem incapazes de estar e ocupar essa tribuna. Aliás, vocês já perguntaram na comunidade se eles sabem que eles têm acesso a essa tribuna, senhor Samuel, senhores vereadores? Muitos deles não sabem o caminho. E muitos deles não saberiam percorrer esse caminho porque é burocrático. Senhor presidente, para eu ocupar essa tribuna, eu tive que ligar, encaminhar o e-mail, e estando aqui com o papel em mãos, eu tive que tirar foto, eu não pude entregar em mãos, eu tinha que voltar, enviar por e-mail para receber. Agora você imagina, não me considero um cara inteligente, eu me considero um sobrevivente da educação, que teve acesso, que foi acolhido em programas sociais, mas eu fico imaginando a minha mãe como aquela senhora ali, que conhece a comunidade, que sabe exatamente tudo o que ela precisa, não tendo acesso, tendo que enfrentar esse meio. É difícil.
voltando ao tema do conselho. Nós temos o Conselho Municipal de Cultura, senhor presidente. Há muitos e muitos anos, o Conselho Municipal de Cultura dessa cidade serviu como carteira de financiamento pessoal dos próprios projetos. Isso precisa acabar. É impressionante como ele mais divide do que soma. Cultura não é apenas teatro, música, dança, arte, são todas essas coisas. O carnaval se encerrou e com ele se encerrou as políticas públicas que eram promovidas pelas escolas de samba. Nós precisamos de um Conselho Municipal de Cultura que preze pelos valores primeiramente culturais, humanizados de cada cidadão mauaense. Que nossa cultura é muito rica, mas muito rica mesmo. Fale para o seu filho, seu sobrinho, que o desenhista do Homem-Aranha, ele morava ali no Siqueira Leite, divisa com a Vila Magine, e ele vai ficar impressionado. Quantos de vocês sabiam disso? Pois é, senhor presidente, assim como muitos de vocês também talvez não saibam da riqueza que é a nossa história, da riqueza que é a nossa cultura, e ela não é representada só pelo que tem acesso no Teatro Municipal. Nós precisamos de um Conselho Municipal que ele seja deliberativo e consultivo, e não apenas consultivo, e que as pessoas que queiram ocupar aquele espaço sejam remunerados e não possam apresentar projetos pessoais. Aí eu quero ver, porque quem ocupar as cadeiras de Conselho Municipal, seja ele qual for, precisa pensar política pública. E eu quero aproveitar esses 3 minutos que tenho ainda para dizer para vocês, eu não tenho vocação nenhuma para ser vereador, embora alguns de vocês possam pensar que sim. Olha, ele fala bem, olha isso, aquilo, outro. Eu disse para um vereador dessa casa, ele está aqui presente, não irei citar o nome dele, que eu admiro a coragem de vocês. Eu não suportaria a minha foto estampada num folhetim ou num outdoor, ou ouvir as pessoas me xingando, porque eu sei dos desafios, mas eu acredito que cada um de vocês que aqui estão tem que refletir. Peço para que vocês reflitam no que trouxeram vocês aqui, no que fizeram vocês almejar essa cadeira, e o que fizeram vocês a sonhar o desejo de ajudar a gente. Eu tenho a vocação de ajudar pessoas, de abrir caminhos, assim como vocês, vereador, que é o verbo verear, de abrir caminhos para outras pessoas. Nós precisamos ser pontes. Nós precisamos ser pontes unidas com a sociedade civil, e é muito importante a cultura de indicação que vocês forem fazer, que é a cultura dos comissionados, que é esse outro conselho que eu venho trazer aqui, senhor presidente. É muito difícil quando eu estou num posto de saúde e ver que umas semanas antes, e como por exemplo o vereador Márcio, que estava lutando com a questão do remédio do canabidol, de ver muitas pessoas lá na UPA sofrendo, e ter sim atuação do governo, ter sim requerimentos apresentados por vocês, mas na ponta da linha lá tem um cabo eleitoral que foi indicado por alguém de vocês, que não gosta de gente, que está mal posicionado. É importante, eu não sou contra, é importante e é justo e é digno. Temos aqui alguns vereadores que são cristãos, e eu gostaria de dizer para vocês também, aqui diretamente era uma cosmovisão bíblica. Aquele que almeja o episcopato, grande obra o almeja, mas quem muito é dado, muito será cobrado, não é isso? Então assim, esse mesmo texto, nessa cosmovisão bíblica, a gente pode pensar aqui para vocês, mas que eu não sou isento disso. Então eu peço a sensibilidade de cada um de vocês, e senhor presidente, que é necessário sim que o povo governe junto com vocês, mas na hora que vocês forem posicionar essas peças, prestem bem atenção em quem vocês estão posicionando, porque vocês estarão talvez colocando alguém que estará sequestrando o mandato de vocês, e aí não se esqueçam que é também temporário, porque a cultura da política na nossa cidade não dá mais, não serviu e não dá mais para ser uma cultura de coronelismo. E graças a Deus, a renovação dessa casa é que eu peço que nós pensemos cada vez mais na política, numa cultura de política para o povo,
com o povo, com a participação popular, e voltamos para a base. E encerrando com a poesia que foi escrita por mim, utilizada por governos em gestões passadas, que sequer eu recebi um CD que foi produzido, senhor presidente, num programa que acontecia nessa cidade, que chamava Quartas Intenções, que ao ser convidado para compor a música que serviria para tema desse programa, ali, eu sequer fui convidado. E rodaram, e um produtor cultural saiu rodando com isso, chamava Quartas Intenções, e dizia que o palco está montado, o picadeiro espera, palhaços, foliões, violão e o cordel, num céu de aquarela, Márcio, Sete que não fez mundo, fez melodia e cor, Herês de Almodóvar, samba lá, aqui, balé, jazz, hip hop, o reggae, o funk e o pop, baião de 2 a 1000, Cartola João Gilberto, cultura difundir, a arte expandir, porque o sonho é engorda o samba, DJ na corda bamba, samba lá. Eu vim aqui para dizer que meu sonho de esquadros pintados vão aparecer. Em solidariedade à fala da minha colega ali, eu encerro aqui agradecendo a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, senhor Wagner.